E aí, pessoal, aqui é o Jack. Vamos chegando. E eu estou ao vivo. Gente, só uma pergunta. Eu estou ao vivo em qual Instagram? Vocês podem me dizer qual Insta eu tô ao vivo? Tô no meu ou tô no Insta da igreja? Tá no Insta do Pastor Jack? Que agora eu tô em dúvida aqui se eu tô no meu Insta. Eu acho que eu tô no meu mesmo. Então, vamos lá. Pessoal, eu tô aqui na igreja. A gente tá no aniversário. Tentei ver se não tá sujando os dentes. Tava comendo e tomando uma Coca Zero, sem açúcar e sem calorias, tá bom? E eu já gosto, a Coca Zero pra mim é mais gostosa do que a Coca normal, tá? Então vamos lá. Então assim, eu tô aqui na salinha onde as mães trocam a fralda das crianças. Pode ver aqui onde eu tô, aqui lá, as poltronas de amamentação. Então eu não posso demorar muito, porque daqui a pouco vem uma mãe aqui. E aqui é o único local onde eu tô que pega a internet da igreja e fica fechado, né? Então talvez esteja um eco muito grande. Esqueci o fone em casa, vocês me perdoem. Eu tô aqui segurando para não arrotar na câmera aqui, porque eu comi 2 hambúrgueres agora e tomei uma coca e tava muito boa. Uma coquinha tem o seu valor, né, cara? Então vamos lá. Então, meu nome é Jackson, ou pros íntimos, Jack, e você está no Estratégia de Guerra, lives diárias para homens de verdade, de terça a sexta às 9 da noite e sábado às 10 da manhã. Então a live de amanhã é às 10 da manhã, tá bom? Vamos lá. Então hoje eu quero falar sobre o pai da moça. Eu tô fazendo uma série aqui com vocês sobre namoro. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o pai da moça, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre o pai da menina, da garota, ou como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, o pai da guria. Então, cara, eu vou ler uns trechos da Bíblia, tá bom? E eu sei que quando a gente lê a Bíblia, às vezes as pessoas perdem o foco, porque é uma leitura. Eu vou pedir que você preste atenção. Sempre que eu fizer uma leitura bíblica, presta atenção, tá bom? A pergunta que eu queria fazer para vocês aqui seria: como que surgem as famílias, né? Como que as famílias surgem na Bíblia? De acordo com a Bíblia, como que uma família surge? Como que uma família começa, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês algumas questões aqui pra gente dar uma meditada aqui, tá bom? Então, Números, se você tem uma Bíblia aí com você, que não seja a Bíblia do celular, né? Porque senão tu vai ter que sair daí. Abra ela em Números, capítulo de número 30. E eu vou ler a versão da Nova Almeida atualizada. Eu vou ler do verso 13 ao verso 16. Diz assim, ó: quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade... Espera que eu perdi. Isso. Verso 4. E seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda abstinência a que se obrigou. Verso 5. Mas se o pai, no dia em que souber disso ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Verso 6. Porém, se ela casar ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo o obrigou,
e seu marido ouvindo não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência que se obrigou. Verso 8, tá? Verso 8. Eu estou no capítulo 30 de Números, tá bom? Verso 8. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso, e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito irrefletido dos lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar será válido. Verso 10. Porém, se ela fez um voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Verso 14. Porém, se o marido dia após dia não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, primeira coisa, é o status da filha no povo de Deus, tá bom? Então, qual é o status da menina, da guria, da filha? Então, assim, o voto, quando uma menina vota ao Senhor, do Antigo Testamento, quando ela fazia um voto, quando ela se propunha a fazer algo, né? Então ela fazia um voto de alguma oferta, de algum jejum, ela fazia um voto ao Senhor, tá bom? Alguma promessa, ela fazia isso ao Senhor. Esse voto da menina, ele deveria ser confirmado, caso ela morasse com o pai como solteira, ela deveria ser confirmado pelo pai. E caso morasse com o marido, como casada, ela deveria ser confirmada, o voto deveria ser confirmado pelo marido, tá bom? Ou seja, se o pai ouviu o voto da menina, ou o marido ouviu o voto da guria, e ele não fizeram nada, tá bom? O pai não disse nada no momento, ao não dizer nada ele está confirmado, tá? Ou se o pai, ao ouvir, disser não, isso não vai ser dessa forma, tu fez um voto de tolo, tu agiu como uma tola, então não faremos isso, tu não vai fazer isso. O voto dela era cancelado e Deus perdoava esse voto dela, tá? Agora, se ele ouve e não diz nada, o voto está confirmado, ou seja, o marido ou o pai, presta atenção aqui, eles não podem deixar de agir. Eles não podem deixar de agir. É impossível, segundo esse texto aqui que nós lemos, segundo a Escritura, a palavra de Deus, que um homem não tenha ação diante dos atos da sua mulher ou, no caso do pai, diante dos atos da sua filha. A Bíblia está mostrando que não existe um local de neutralidade para o pai e nem para o marido, tá bom? Ou seja, não agir é uma ação, não fazer nada é aprovar, não dizer nada é concordar com o voto da filha ou da esposa. A pergunta que fica para nós aqui é a seguinte, a primeira pergunta: se um voto feito ao Senhor podia ser anulado pelo pai, quanto mais
qualquer outro tipo de voto, qualquer outro tipo de promessa. Por isso, primeira coisa, o status da filha na Escritura. Ou seja, o pai, ele tem poder, segundo a Escritura, para anular um casamento quando a sua filha foge. É muito comum, eu já conheci vários casos assim. A filha foge, né? E ela transa ali com um marido, um rapaz, né? E aí volta e as pessoas, agora ela tem que casar. Parece que pegou o pai numa curva, né? Parece que o pai é obrigado agora a deixar ela casar. Não. No momento que o pai fica sabendo do voto, ele tem poder de anular. Ela não tem poder de fazer nenhum voto. Nenhum voto. Nenhum. Tá bom? Ela não tem poder de fazer nenhum voto sem ser debaixo da autoridade do pai. Respondendo uma pergunta aqui, acho que é Vitor, ele está perguntando, a lei mosaica ainda vale nos dias de hoje? Então, eu vou, no caso, se a filha for adulta, né? Eu já vou explicar essa pergunta no próximo ponto. Mas Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1 que a lei é boa se alguém se utiliza dela de forma correta. Ou seja, a lei possui um uso, tá bom? Então a lei, ela possui um uso. Tá? Seguindo aí. Ou seja, o Novo Testamento não anula o que eu estou falando aqui em Números. Esse texto não está anulado no Novo Testamento. Jesus não anulou a responsabilidade do pai sobre os seus filhos. Jesus não anulou a autoridade do homem dentro da sua casa. Pelo contrário, a autoridade do homem é confirmada no Novo Testamento. A autoridade sobre sua esposa e a autoridade sobre os seus filhos. Paulo vai confirmar essa autoridade em 1 Timóteo capítulo 3, falando que o bispo tem que ter os filhos educados, ensinados, debaixo da sua autoridade, com toda a disciplina. Aí você vai dizer, mas esse mandamento é para o bispo. Mas em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz que o bispo tem que ser o modelo dos fiéis, tá bom? Ou seja, esse é o modelo. Esse é o modelo, tá bom? Seguindo então, Efésios capítulo 5, fala que os filhos precisam honrar os seus pais, se submeter, obedecer, porque isso é justo no Senhor, tá bom? Então assim, a primeira coisa que fica aqui, o status da filha, tá bom? Ou seja, o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que ela, na casa do pai, ela está debaixo da autoridade do pai. E ela não faz nenhuma promessa, ela não faz nenhum voto, nem que seja diante de Deus. Ela chega diante de Deus, ela promete algo para Deus, o pai chega lá e anula esse negócio. Tem noção da autoridade que o pai tem sobre a sua filha? Tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos notar, o status da filha na Escritura. Segundo, o segundo ponto, ele segue o primeiro, tá bom? Então, seguindo esse ponto agora que eu acabei de falar, o status da filha, respondendo aqui a pergunta do Vitor, o segundo ponto seria esse: não existe período intermediário de independência para as filhas. A Bíblia não apresenta isso. Não existe um período intermediário onde as filhas são independentes, tá bom? Você vê isso para o homem, para o garoto, para o rapaz, mas você não vê isso na Escritura. Isso é uma visão mundana, isso é uma visão ímpia de como você cria uma menina, tá bom? Não existe um período intermediário, um período onde primeiro ela está debaixo da autoridade do seu pai, e daí tem um período ali, um limbo, onde ela não está debaixo da autoridade do seu pai e nem debaixo da autoridade do seu marido. A Bíblia não apresenta isso, tá bom? Garotas, gurias, moças são tratadas na Escritura de forma diferente dos garotos, dos moços e dos rapazes. E esse tratamento diferenciado não é para matar, pelo contrário, é para mostrar o valor das filhas de Deus. Tá bom? É para mostrar o valor. As garotas não têm uma independência quando chegam aos 18, 19 anos. Isso não quer dizer que a sua filha não vai trabalhar, não vai tirar uma carteira de motorista
que ela não vai, ou seja, ela não vai ir adiante, que ela não vai estudar, não é nada disso que eu tô falando, tá bom? Então, aqui, ó, mais um comentário do Vitor. Concordo com a palavra de Deus, mas infelizmente não podemos ignorar a situação jurídica do nosso mundo ocidental. Ok, meu mano, Vitor, eu tô falando a palavra de Deus, entendeu? E isso que eu tô falando, se você vai... Eu tô citando um caso de um casamento, ó. Vi um relato de um pai americano, no qual a filha dele, de 16 anos, fez sexo com o vizinho e ele não pôde fazer nada juridicamente, só se o amarrassem ela em casa. O homem moderno é impotente. Não é não. É óbvio que a sua filha, se sua filha pegar e ela se rebelar, ela vai... Eu estou falando aqui dentro do pacto, dentro da aliança. Eu estou falando aqui para pessoas que nasceram de novo. Eu estou falando aqui para pessoas que amam Jesus. Se a sua filha agir como um demônio, ela fez seus 20 anos e quer agir como um demônio, você vai entregar ela a Satanás, tá bom? Isso é com muita tristeza. Você vai falar todas as verdades para sua filha, você vai falar a seriedade do que está ocorrendo, mas você vai dizer, você está indo para viver abraçada com o diabo. É exatamente isso que ocorreu lá no Éden. Havia a palavra de Deus e havia Eva, tá bom? E a palavra de Deus chega em Eva, mas ela dá preferência para a palavra da serpente. Adão faz a mesma coisa. Ok? Estou falando isso dentro da comunidade da aliança. Eu estou falando isso dentro da igreja, para salvos. Tá bom? Agora, eu não acredito que o homem moderno é impotente. Tá bom? Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode fazer coisas que vão além. O governo não pode fazer, as pessoas não podem fazer. Mas um homem cheio do Espírito Santo vai além. Então, eu respeito a tua forma de pensar. E se essa menina de 16 anos fez sexo com o vizinho, a culpa é do pai dela também, tá bom? Eu vou falar isso mais adiante, parece até que o Vitor leu o meu esboço. Eu vou tratar o que ele está falando mais à frente, tá bom? Então, garotas não têm independência quando chegam aos 18, 19 anos. O pai continua responsável por elas, tá bom? O pai continua responsável pelas suas filhas. Qual a exceção? A exceção é o que o texto diz. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo ao que se obrigar lhe será válido. Ou seja, uma divorciada, uma mulher que foi abandonada pelo marido, uma viúva, ela já tem a autoridade sobre sua vida e ela age como cabeça do lar, tá bom? Ou seja, não estamos falando aqui de divorciadas e de mulheres viúvas. Primeira coisa, então, notem o status da filha. Segunda coisa, seguindo o ponto anterior, não existe então esse período intermediário. Se tem garotas vendo isso aqui, presta atenção. Se tem meninas vendo isso aqui, você não tem um período intermediário. Você tem que obedecer o seu pai até você casar, tá bom? O seu pai é uma autoridade sobre você até você casar. Terceira coisa que eu queria falar para vocês. O termo casar e dar em casamento. Quando nós vemos esse termo, ele se repete diversas vezes na Escritura. Eles se casavam e se davam em casamento. Casavam e se davam em casamento. Nós vemos isso não apenas falando sobre Noé, mas nós vemos isso em Salmos, nós vemos isso em diversos textos. O que esse texto está falando? Casar é o que o homem faz. O homem casa, o homem avança. E a menina, a mulher, é dada em casamento. Tá bom? Ela é dada em casamento. A filha é dada em casamento. O homem se casa. Ou seja, a autoridade do pai se estende aos interesses românticos da filha. A filha vai ter interesses românticos, tranquilo, né? Ela foi feita à imagem de Deus, ela tem sentimentos, tranquilo. Só que ali, nos interesses românticos da filha, sobre esses interesses românticos, sobre isso está a autoridade do pai. O pai tem autoridade sobre os interesses românticos da filha. Eu vou ler um texto bíblico para vocês aqui em Deuteronômio, capítulo 22 e o verso 13. Deixa eu ver aqui. 13 ao 21. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar dizendo:
casei com esta mulher e quando tive relações com ela descobri que não era virgem, então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade. Por que o pai e a mãe têm que provar a virgindade da filha nesse texto aqui em Deuteronômio? Por quê? Porque o pai é o responsável na Bíblia sobre a virgindade da sua filha. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente fala de virgindade, ou a gente tem um grupo que vai jogar, não, a virgindade é a pureza da mulher, ou vai ter um grupo que vai desprezar a virgindade. Primeiro de tudo, a pureza vai muito além da virgindade, tá bom? Deixando claro, mas virgindade não é pouca coisa, tá bom? Então entenda, você, homem também, e mulher, você deve virgindade ao seu esposo antes de casar. E se você não casou virgem, homem e mulher, o Senhor perdoa você e você simplesmente, pela graça de Deus, você casou e você vai pedir perdão, porque eu te devia algo e roubei algo de ti, tá bom? E muitas pessoas estão traindo seus futuros esposos com namoros fora da vontade de Deus, tá bom? Seguindo então, o pai da moça ele vai correr para mostrar, vai provar que a menina é virgem. Então o pai da moça dirá aos anciãos: dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem em Israel. Ela ficará sendo mulher dele, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o meio de vocês, o mal do meio de vocês. Então vamos lá. Quando um adultério ocorria em Israel, o adúltero e a adúltera eram apedrejados na porta da cidade. Agora, nesse caso aqui, aonde houve uma mentira, aonde o pai não cuidou da sua filha, a menina era apedrejada na porta da casa dele. Por quê, cara? Eu falei para vocês antes de ontem exatamente sobre isso, tá bom? Falei exatamente sobre isso. Eram apedrejados na frente da casa do pai, porque está sendo dito: você não cuidou da sua filha. É como se o pecado do pai de desprezo à sua filha estivesse matando a sua filha. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso ocorre, ainda que não ocorra hoje fisicamente, isso continua ocorrendo. Quando você, quando eu não cuidamos dos nossos filhos, eles literalmente morrem na frente da nossa casa. Tá bom? Nós vemos o juízo de Deus alcançando sobre ele. Nós vemos isso ocorrendo com os filhos de Eli. Nós vemos isso ocorrendo com os próprios filhos de Samuel. Nós vemos isso ocorrendo com o filho de Ezequias, que foi Manassés, provavelmente o homem mais ímpio da Bíblia, junto com Acabe. Ou seja, o pai, ele tem uma responsabilidade. E a menina não é morta simplesmente porque ela teve um relacionamento extraconjugal ou antes. Depois eu vou ler um outro texto para vocês. Ela é morta pela fraude. O pecado da fraude. Então entenda, a menina é dada em casamento. E você olha nesse texto que o pai ele tem uma responsabilidade sobre a pureza da sua filha. Tá bom? Então isso não é brincadeira que eu estou falando. Tá bom? Seguindo, quarto, e é o que eu quero ler com vocês aqui, em Êxodo, capítulo 22. Êxodo 22. Isso aqui é fenomenal, esse texto. É bem curto esse aqui. Êxodo 22 e o verso 16 ao 17. Tá bom? Vocês tenham paciência comigo, porque eu tô com uma Bíblia aqui que não é minha Bíblia usual. A minha Bíblia que eu uso sempre, ela pegou chuva e eu perdi praticamente ela. Minha Bíblia de púlpito se foi. Êxodo 22, verso 16 ao verso 17.
Diz assim, escuta isso aqui, cara, escuta isso. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Então nota uma coisa. Você nota nesse texto que nem todo o pecado sexual em Israel era passível de morte por apedrejamento. Tá claro isso. Então o cara seduz a menina, eles transam antes do casamento. O que ocorre? Ele vai pagar um dote e ele vai tomar ela por mulher. Verso 17. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Ele continua pagando o dote da menina, tá bom? Então nota aqui, só que a menina não casa. A garota, então nota bem, ela foi seduzida, tá bom? Esse pai não fez bem o seu trabalho. Ela foi seduzida. O pai não cuidou. O cara dorme com ela. Quem decide se ela casa ou não? Continua sendo o pai. Ou seja, mesmo assim, a palavra final é do pai. E eu te pergunto, se com uma garota que fez sexo com o cara, ela não tem autoridade para decidir se casa ou não, quanto mais a menina que nem transou ainda. Ou seja, fica claro aqui na Bíblia que sexo não é casamento. Eu não sei de onde muitos cristãos tiraram essa ideia que sexo é casamento. Aí perguntas aqui de novo. Como aplicar isso no Novo Testamento desse jeito? Isso é uma continuidade. Vocês leiam o Novo Testamento e vocês vão ver que o pai tem autoridade sobre as filhas no Novo Testamento. Enquanto são solteiras, estão debaixo da autoridade do pai. Isso, você não vê o Novo Testamento anulando isso. A autoridade do pai sobre os filhos. Você não vê isso. Você continua vendo no Novo Testamento a autoridade do pai sobre os filhos e a autoridade do marido sobre a mulher. Você nota isso no Novo Testamento. Isso não continua, gente, quem está vendo essa live aqui, isso não invade o Novo Testamento? Isso não continua no Novo Testamento? Continua ou não continua? Continua. Nós vemos isso invadindo o Novo Testamento. Segunda pergunta. Nós vemos um papel diferente do homem e da mulher no Novo Testamento? Vemos ou não vemos? Ou seja, nós vemos. Então, o pai, ele tem autoridade sobre as filhas e a menina, a guria, é diferente sim do homem na antiga e na nova aliança. Ok? Então, seguindo aqui, o cara... perguntaram para mim, fez sexo, tem que casar ou não? Óbvio. E esse óbvio é dirigido ao homem. Esse meu óbvio é dirigido ao homem. Agora, ao pai da moça, a palavra é outra. O homem tem que querer casar. Agora, o pai da moça tem que analisar. Porque não é porque esse cara transou com a tua filha que tu vai entregar tua filha na mão dele. Talvez tu foi um mau pai, tu não cuidou, tua filha esteve na mão de um cara, e não é por causa disso que tu vai entregar tua filha na mão desse cara. Então tu tem que olhar bem, meu mano, bem. Tu tá notando que esse cara é um lobo e vai maltratar tua filha, tu tem autoridade para dizer não. Falhei até aqui, mas daqui eu não vou continuar falhando. O cara deve querer casar com a moça, mas a autoridade continua com o pai. Então eu queria deixar claro para vocês, o pai da moça. Então estamos falando sobre namoro, e hoje namoro fala muito sobre a menina, o cara, a guria, romance, tá bom? Então assim, velho, tá na hora da gente começar a falar mais sobre o pai da guria, tá bom? Então não adianta, quer casar, meu mano, coisa boa. Deixa eu falar um negócio aqui. Fazer sexo é bom pra caramba, velho. É demais. Êxtase sexual é demais. Só tem uma coisa. Deus nos deu o sexo, ele é um presente de casamento.
ele é um presente de casamento. Então Deus está dando, e eu estou falando aqui, o sangue de Jesus é poderoso. Eu tenho certeza que muitos aqui nessa live não viveram isso aqui. O sangue de Jesus é poderoso. Jesus perdoa você, Jesus levanta você, Jesus restaura você, Jesus transforma você, Jesus ama você. Aqui, estão dizendo assim, eu quero que minha filha morra virgem. Eu não quero isso. Eu tenho orado pelo meu futuro genro. Orei hoje por ele ainda. Orei pelo meu futuro genro e pelos meus futuros netos. Minha filha tem 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses. E eu estou orando pelo meu futuro genro e pelos meus netos. Quando lembro, oro pelos meus bisnetos. Quero que a minha filha tenha filhos. Quero ser avô. Quero dar sorvete escondido dela para os meus netos. Quero ser um ótimo avô, porque o Salmo 128 me promete isso. E eu quero viver a bênção do homem de Deus. Eu quero ver os filhos dos meus filhos e a paz sobre o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, existe graça para você, existe perdão para você. Depois que você é perdoado, você passa a querer viver conforme o que a Bíblia manda, tá bom? Ninguém chegou aqui perfeito, ninguém chegou aqui entendendo tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que agora que nós chegamos, agora que nós estamos tendo entendimento, convém que nós venhamos querer ter uma família estruturada na palavra de Deus. Convém que nós venhamos querer que a nossa família, a nossa casa venha estar estruturada na palavra de Deus. E isso começa no namoro, tá bom? Família forte, casamento forte, começa no namoro, tá bom, meus irmãos? Então é o seguinte, lembrete, canal do Telegram, Pastor Jack /Clube da Luta, entra lá, homens, canal para homens. Você está lutando contra a pornografia, você quer ser um homem de Deus, você quer servir a Jesus, você quer ter uma família cheia do Espírito Santo, você quer ser um homem que vence os seus pecados, que mantém a braguilha do seu cinto fechada, que mantém a fivela do seu cinto fechada, entra lá no grupo, vai ser uma bênção, tá bom? Segundo, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, de terça a sexta às 9 da noite e sábado às 10 da manhã. Eu continuo falando sobre namoro amanhã às 10 da manhã, aqui no Instagram. Então amanhã às 10 da manhã, não dorme até tarde. E o último anúncio, as contas e o meu Apoia-se. Se você tem sido abençoado, cara, deixa eu dizer uma coisa, se eu fosse botar no gibi o número de gente que chega e diz assim, ai pastor, ai mas mudou minha vida, teu ministério mudou minha vida, eu larguei meu tico, eu larguei meu pênis, eu larguei a pornografia, eu larguei isso, eu larguei aquilo. Cara, se metade dessas pessoas nos enviasse R$1 de oferta, nós já teríamos virado aqui Porto Alegre e o sul do Brasil de cabeça para baixo. Mas não, sabe, eu tenho um alcance gigantesco e pessoas gratas são muito pouco. Então considere enviar uma oferta, considere, tá bom, meus irmãos? Vou ficando por aqui, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai estar no meu canal no YouTube logo mais à tarde, logo mais à noite, tá bom? Ou antes aí da meia-noite, tá bom? Vou ficando por aqui, até amanhã às 10 da manhã, falou!